Sejam bem-vindos à nossa segunda aula, onde eu vou responder a pergunta motivacional de todo o meu trabalho que eu desenvolvi. Essa é a minha pergunta base, ela é a minha pergunta que motivou os estudos que eu fiz e o porquê que eu fiz esses estudos dessa forma. Afinal de contas, por que aprender matemática foi a pergunta que eu mais escutei durante todos os anos, em praticamente todas as séries. Algum aluno sempre me perguntava, mas afinal de contas, por que aprender matemática é tão importante? E é isso que eu pretendo responder para você nesse vídeo. Vamos lá! Afinal de contas, pessoal, para que a gente aprende matemática? E a primeira coisa que eu quero deixar claro para você, mesmo que você nunca tenha entrado numa escola, e se a gente for olhar os nossos povos antigos, muitos deles não passaram pela escola, mas a matemática de alguma forma estava implícita na vida dessas pessoas. Independente delas saberem fazer uma operação, uma conta, a matemática ela faz parte da nossa vida. Você gostando ou não, você precisa concordar comigo que a questão dos números, eles fazem parte da vida, na troca, no intercâmbio que a gente faz entre as pessoas, onde você compra uma mercadoria e você tem que pagar por aquela mercadoria por um dinheiro, né? Mas não só na questão das trocas monetárias, a matemática também está importante na questão da quantidade, análise, né? Porque que as pessoas, a gente analisa as coisas empiricamente, mesmo sem que você tenha o conhecimento matemático, a questão da análise, ela é do ser humano, né? E nós temos várias outras coisas, como um planejamento, construir uma estratégia ou um planejamento. Isso teoricamente não está dentro dos livros de matemática, mas essa construção mental, ela faz parte da parte matemática, da parte lógico-matemática que está imbuído no nosso cérebro. Mesmo que você não saiba matemática, todas essas coisas você vai desenvolvendo porque faz parte da sua vida, tá? Então já que isso faz parte da minha vida, eu não preciso aprender, porque afinal de contas a vida vai me demonstrar. Mas nós evoluímos, nós não estamos mais na Idade Média, né, onde as circunstâncias da vida eram outras, então bastava você ter o empírico que você conseguiria se sair bem. Hoje não, pessoal, hoje nós estamos vivendo uma nova geração. E eu costumo defender que o conhecimento matemático, ele prepara o nosso cérebro. Não, desculpa, eu troquei a frase. Eu não defendo, eu tenho certeza que o conhecimento matemático, as sinapses cerebrais que você constrói, à medida que você se desenvolve um cérebro matemático, a sua capacidade de pensar, raciocinar, analisar, escolher, elaborar um plano, um planejamento ou uma estratégia, a sua capacidade de fazer isso, porque as suas construções neurais te permitem fazer isso de uma melhor forma. E o conhecimento matemático, ele é a ferramenta que te auxilia nessas construções tão importantes para a vida da gente. Eu vou até repetir os verbos para que você possa perceber o quanto isso é importante na sua vida. Pensar e raciocinar. Aí você vai me falar assim, a gente não precisa de matemática para a gente poder pensar e raciocinar. Teoricamente é aquela coisa do empírico que eu falei para vocês. Mas se vocês têm uma construção mental de um cérebro mais ou menos que consegue fazer isso de uma forma matemática melhor, o seu raciocínio, eu te garanto que ele vai ficar melhor. Ou pelo menos com uma velocidade melhor. Agora, analisar e escolher. A ferramenta da análise e da escolha, ela também passa pelo nosso cérebro analítico, porque quando você vai analisar e escolher, você precisa de analisar variáveis, quais são as nossas possibilidades, quais são os prós e os contras de determinada situação ou de outra. E quando você tem um cérebro matemático, ele te permite fazer isso com maior eficiência. Eu costumo falar que é a questão da eficiência, porque as questõezinhas matemáticas que você desenvolveu lá no seu ensino fundamental ou no seu ensino médio prepararam o seu cérebro para aquilo. E é isso que eu demonstro. E depois, pessoal, planejamento e estratégia. Olha, aí a matemática ela fecha com chave de ouro, porque matemática é estratégia, é planejamento, é você saber a arte de resolver problemas.
E quando a gente fala da arte de resolver problemas, isso é empírico na nossa vida e não importa a profissão que você vai ter. Um médico, ele precisa resolver um problema. Eu costumo falar que ele precisa criar uma estratégia. Vamos supor que você seja um cirurgião. Você precisa analisar as possibilidades, quais são os riscos que aquele paciente está escolhendo. E depois de analisar as possibilidades, você precisa o quê? Você precisa escolher qual é o melhor caminho, qual a melhor ferramenta, qual a melhor forma da gente fazer isso, por que eu tenho que me preparar para aquilo. Pessoal, e essa questão que eu estou trazendo para vocês, ela está em todas as profissões, até mesmo durante os advogados aí que detestam normalmente a parte matemática, porque acham que não precisa daquilo. Eu costumo falar que sim, é aquela questão do empírico que eu falei. Não importa se você é bom nos números ou não, mas a arte de pensar você tem que ter. E um advogado, para ele poder embasar a sua defesa, embasar a sua cláusula que ele está desenvolvendo, ele precisa sim dessas ferramentas de analisar, pensar, escolher, elaborar uma estratégia. Tudo isso faz parte da nossa vida e tudo isso é o nosso cérebro matemático que nos ajuda a fazer com que isso seja cada vez melhor. No próximo vídeo eu vou explicar como é que acontece as sinapses cerebrais e você vai aí assim, com certeza receber você vai conseguir entender um pouquinho melhor do que a matemática faz dentro da sua cabecinha e você nem tinha ideia de que isso acontecia com você. E se ficou alguma dúvida aí do porquê que aprender matemática é importante, eu peço para você, comente aqui no vídeo, eu vou ter muito prazer em responder, porque hoje, graças a Deus, eu estudei para responder essas perguntas, eu fui atrás de todas as ferramentas possíveis, tanto as psicológicas, porque tem muitas pessoas que têm bloqueios psicológicos em relação à aprendizagem matemática, quanto qualquer outra base, a base da neurociência, a própria base matemática. Para mim é sempre um desafio quando alguém me faz uma pergunta que isso faz com que o meu gatilho mental fale assim, poxa, e agora, né? Como eu faço para responder? É isso. Eu gosto desses desafios e isso também é matemática. A matemática cria isso na gente, cria esse mecanismo de você se sentir desafiado e você ir lá e ter coragem para que você possa conseguir aprender. Vamos lá, para o próximo vídeo eu te aguardo.